tarde, futuros contadores! Estamos com mais um quadro Conheça a Minha Empresa. Esse quadro é voltado para você, aluno da contabilidade, conhecer um pouco mais do regime tributário de cada empresa aqui entrevistada. Hoje estamos com a empresa De Longe a Mais Bonita. É isso mesmo, o nome dela é De Longe a Mais Bonita. E a gente vai conhecer um pouco da história dela, conversar com o presidente, vamos conversar com o setor contábil. Então não sai daí e acompanha a gente. E agora estamos aqui aguardando a presidente. Nossa, gente, olha ela ali. Oi, tudo e você? Olha. Bom, Sofia, vamos lá. Começando pelo nome da empresa, né? Que é De Longe a Mais Bonita. Explica pra gente o motivo de você colocar esse nome, a história da empresa, como é estar no mercado há mais de 10 anos no ramo de marketing. Boa pergunta. Por que De Longe a Mais Bonita, né? Chega até a ser engraçado esse nome. Mas é porque quando eu era pequena, meu pai tinha uma empresa e ele tinha muita dificuldade de atrair os clientes. Então eu pensei, eu quero ter uma empresa para poder ajudar esses empresários a atrair os clientes, para essas empresas parecerem assim de longe a mais bonita. Então eu comecei sozinha, criei meu CNPJ MEI na internet mesmo e não tinha escritório físico e comecei a divulgar meu trabalho, mas deu tão certo. Então eu não tava nem conseguindo a dar conta de tanto serviço. E contratei mais uma pessoa para me ajudar, né? Só que eu só podia contratar mais uma pessoa, porque eu era MEI e só permite essa quantidade. Mas tava me ajudando, tava dando certo até então. Mas no final do ano eu tava faturando mais que 81 mil. Então eu tive que trocar o porte da minha empresa. Eu já fui para ME, uma microempresa, e foi até bom porque eu pude contratar mais pessoas, principalmente uma especialista em contabilidade, porque como MEI, a gente não tem obrigação de escrituração contábil, não tem tantas obrigações, mas na microempresa já mudou isso e eu não entendia nada. Qual regime tributário que eu ia escolher? Eu precisava desse profissional, porque uma coisa eu posso te afirmar, o que garantiu a nossa estabilidade e sucesso no mercado foi o setor contábil. Nossa, muito importante ter essa conversa com você. Tá vendo, pessoal? A escolha de um bom contador é essencial para o negócio dar certo, porque as suas orientações e a escolha do regime tributário têm que ser assertivas para a empresa. Então, hoje, Sofia, você é ME e opta pelo Simples Nacional, é isso? Na verdade, hoje eu sou EPP, porque meu faturamento já passou de 360 mil. Mas eu continuo optando pelo Simples Nacional, sim, como eu era no ME e como MEI. E falando nisso, a nossa contadora está esperando você para entrevistá-la e te dar mais detalhes. Sim, com certeza é isso que faremos agora. Já foi muito bom conhecer um pouco da história da sua empresa. Muito obrigada por essa entrevista e agora vamos para o setor contábil. Tchau! Oi, tudo! Tava te esperando. Já sentei aqui. Pode ficar à vontade. Então a gente vai começar com a primeira pergunta. O que é o Simples Nacional? Então, eu falo pra você, eu falo olhando pra câmera, qual que você acha melhor? Não, a maioria das vezes pode olhar direto pra câmera, que aí o pessoal que tá nos assistindo entende melhor. Ah, então tá. Aqui. Então, o Simples Nacional é um regime tributário junto com o lucro real e o lucro presumido. Só que o Simples Nacional só pode ser escolhido por empresas micro ou pequenas, que são as MEs ou as EPPs. E o nome já diz simples, justamente por ser um regime mais simplificado. Ele unifica 8 impostos, tudo em uma guia única, que a gente chama de DAS. E quais são esses 8 impostos, né? Os 8 impostos são o IRPJ, o INSS, o CSLL, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS. Nossa, aí facilitou muito, hein? Mas me fala, como é que é dividido esses pagamentos? Porque dentro desses impostos que você falou, existem impostos estaduais, federais, municipais. Facilitou. E é justamente para o empresário não se preocupar com isso.
Esses repasses para o Estado, para o município e para a União não é feito pelo empresário. Mas é importante ressaltar uma coisa, viu, Paula? Porque existe a possibilidade de alguns desses impostos serem recolhidos fora do Simples Nacional. E isso depende de 3 fatores. O primeiro fator é para tributações monofásicas ou substituição tributária, nos casos de PIS, COFINS ou ICMS. O segundo fator é incidência na importação, no caso para o IPI. O terceiro fator é exceder o sublimite de faturamento, no caso para o ISS e o ICMS. Tá, tô entendendo, mas explica pro pessoal o que é o sublimite. O sublimite é um limite diferenciado de receita bruta anual para as pequenas empresas. E ele serve só para recolher ICMS e ISS. Os estados estipularam um valor de 3.600.000 de sublimite, tirando o Amapá, que é 1.800.000. Muito interessante saber disso. Agora, vamos para outra pergunta. Como que funciona essas alíquotas? Qual alíquota vocês usam? Como que é feito esse pagamento Simples Nacional aqui? Ótima pergunta, porque isso é o que a maioria dos empresários querem saber, né? Quanto eu vou pagar de imposto? Bom, nós que estamos do ramo da publicidade, estamos inseridos no anexo 5. Então, a nossa alíquota para poder pagar o imposto é de 15,5% a 30,5%, dependendo da nossa faixa de faturamento. Então, como você pode perceber, tudo depende do ramo da empresa e do faturamento. As alíquotas são divididas em 5 anexos. O anexo 1 para comércio, o anexo 2 para indústria, o anexo 3 para serviços de manutenção, instalação, academias e serviços de saúde. O anexo 4 para serviços de limpeza e vigilância e anexo 5 para serviços de auditoria, publicidade, que somos no nosso caso, jornalismo e coisas afins. Então, aqui na tela, gente, tá a tabela dos anexos que eu acabei de citar. Aqui o anexo 1 de comércio, que varia da alíquota 4% até a 19%, dependendo da faixa de faturamento. Como vocês podem observar, são 6 faixas agora, de 180.000 a 4.800.000. E temos aqui a tabelinha dos valores a deduzir, que a gente utiliza para achar a alíquota efetiva. Como eu disse antes, o empresário não se preocupa para fazer esses repasses de cada imposto, que às vezes é estadual, municipal. Aqui está a porcentagem, tá vendo? Em cada coluna dessa está a porcentagem que a pessoa vai pagar de cada imposto. 5,5% de RPJ, 3,5% de CSLL, quem está nessa primeira faixa, e assim vai, de COFINS 12,79%. Aqui é a distribuição do valor que ele apurou de imposto, é a repartição, a porcentagem que vai para cada um, entendeu? E assim vai. Aqui é o anexo 2 de indústria, dividido por 6 faixas também. Aqui a alíquota varia de 4,5% a 30%. Aqui é a tabela deduzir. E aqui os percentuais que vai para cada imposto. Do valor que foi apurado, né? Desse valor que foi apurado, a porcentagem que vai para cada imposto aqui. Explicadinho. E a mesma coisa a gente vai fazer com o anexo 3, tem as mesmas informações, as faixas. Tem uma observação aqui que é importante, que o percentual efetivo máximo do ISS será de 5%, aqui no anexo 3. Transferindo-se a diferença de forma proporcional aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Então, quem está na quinta faixa, quando a alíquota superior for maior do que 14,92%, a repartição desses tributos ele é um pouco diferenciado, tá vendo aqui? E assim também no anexo 4, da mesma forma, 6 faixas, a alíquota varia de 4,5% a 33%, valor deduzir nessa tabelinha aqui. Aqui as porcentagens de divisão para cada imposto, a quinta faixa que também vem com essa diferencinha, e o anexo 5, que é onde a gente está inserido, varia de 15,5% a 30,5%, como eu disse, 6 faixas também, e o percentual que cada
cada imposto recebe. Dessa forma, acho que você já tem uma noçãozinha de como interpretar essa tabela dos anexos. Ah, entendi. Então, assim, na prática, me fala mais ou menos quanto de imposto vocês pagam, então. Certo, vou usar como exemplo uma empresa de comércio. Aqui eu vou ensinar como que a gente encontra a alíquota efetiva e fazer o cálculo do imposto. Já deixei na telinha essa tabela. Essa é a tabela do anexo 1, que é dividido em 6 faixas de faturamento. E aqui a alíquota que vai de 4% a 19% e a tabelinha de valor a deduzir, para a gente achar a alíquota efetiva. Essa é a forma da alíquota efetiva. Então, aqui o RBA12 significa a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Lembrando que essa receita bruta acumulada dos últimos 12 meses não é o faturamento anual anterior, do ano calendário anterior. Não é isso. Esse daqui é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao mês que a gente está fazendo a apuração do imposto. A alíquota, a gente encontra ela aqui nessa tabela, como eu mostrei. E a parcela a deduzir, que é esse PD, também aqui nessa tabela, nessa parte de valor a deduzir. Tudo isso dividido pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Então, vamos para o exemplo. Vamos dizer que nossa empresa de comércio, ela fatura mensalmente R$100.000. Então, isso dividido vezes 12, que seria o faturamento dos últimos 12 meses, dá aí o valor de 1.200.000, certo? Então, vamos colocar isso na nossa fórmula. 1.200.000 vezes a nossa alíquota. Vamos achar aqui a alíquota. Se ela faturou 1.200.000 nos últimos 12 meses, ela se encaixa aqui, ó, na quarta faixa, de 720.000 a 1.800.000. A alíquota nominal dela é 10,7%. Então, vamos colocar aqui, 10,7%. A gente diminui a parcela a deduzir, que é 22.500, tá vendo aqui? 22.500. Tudo isso dividido pela receita bruta novamente. Receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Certo, vamos ver quanto que dá isso? Vou abrir a calculadora aqui também. 1.200.000 vezes. A gente vai transformar, né, o 10,7 que está em porcentagem. Então, 0,1070. R$128.400. Então, a gente vai deduzir a parcela, deduzir. Então, menos 22.500, certo? 22.500. Que dá 105.900. Agora, desse valor, a gente falta dividir pelo faturamento dos últimos 12 meses. Então, 105.900 dividido por 1.200.000. Encontramos a nossa alíquota efetiva. Vamos multiplicar aqui por 100 para ficar mais fácil o entendimento. Nossa alíquota efetiva é 8,82%. Vamos colocar aqui, alíquota efetiva é igual a 8,82,5%. Agora, é essa alíquota que a gente que vai incidir no nosso faturamento do mês de apuração, não essa direto de 10,70. Então, vamos dizer que nesse mês de apuração que a gente está fazendo, nosso faturamento foi também de 100.000. Aqui eu vou multiplicar pelo 8,82, que dá o valor
Bom, gente, é fácil, né? Que é 8.825, mas vamos fazer aqui. Os 100 mil, para vocês verem, vezes 0,0825. Viu aí? 8.825. Então, esse é o valor que ele vai pagar de imposto no Simples Nacional, essa empresa em específico. 825. Certo? Lembrando que nesse valor já estão inseridos todos esses 8 impostos, certo? No caso dessa empresa, os que incidirem neste ramo, que às vezes nem todos incidem nessa empresa, certo? 8.825. Acho que assim, Paulo, já deu para eles entenderem mais ou menos como que funciona o cálculo do Simples Nacional. Como eu comentei, nós estamos no anexo 5. E esse anexo ele tem um fator diferenciado, que chama o fator R. E esse fator R depende do quanto a empresa vai gastar com folha de pagamento. Então, se a folha de pagamento for igual a 28 ou acima de 28% da receita recebida, ele incide no anexo 3 e não no anexo 5. E dessa forma, ele paga menos imposto, porque incide uma alíquota menor. O fator R é uma medida legal, garantida pela lei complementar, com o objetivo de incentivar a geração de emprego. Ah, tá, muito legal. E assim, eu ser ME ou EPP, eu sou uma empresa ME e EPP, já posso optar pelo Simples Nacional? Bom, isso já é o primeiro passo. Mas não, ser ME ou EPP não é o suficiente para escolher o Simples Nacional como regime tributário. A empresa ela não pode ter dívida com a União, não pode ser instituição financeira, não pode fabricar veículos, não pode importar combustível. Então, como você pode observar, existem várias atividades que são vedadas no Simples Nacional. E para poder ter certeza que aquele KNAI ele pode optar pelo Simples Nacional, é bom olhar lá na resolução 140 de 2018, que lá fala direitinho quais KNAIs podem ou não optar pelo Simples Nacional. E para optar pelo Simples Nacional, se seu CNPJ é novo, está no primeiro ano, então você tem até 30 dias até da data que deferiu a inscrição. Agora, se é um CNPJ já acima de um ano, você tem até o último dia do mês de janeiro para fazer a escolha do Simples Nacional. Lembrando que você optando pelo Simples Nacional, ele é irretratável para todo o ano calendário. Então, só no próximo ano que você pode deixar de fazer parte desse regime, caso queira. E se a empresa ultrapassar o limite de faturamento, por exemplo, a ME ultrapassar 360 mil e a EPP ultrapassar os 4.800.000, como que funciona? Ótima pergunta também. Beleza, ultrapassei o limite. E agora? Se você está no primeiro ano de empresa, de CNPJ, você vai ter que retroagir todos os meses e pagar a diferença na nova tributação escolhida, lucro real ou lucro presumido. A partir do segundo ano, se a empresa excedeu acima de 20% do limite de faturamento, no próximo mês ela já deve mudar de regime tributário. Mas, se ela ficou ali, excedeu até 5.760.000, que é até os 20%, ela pode fazer a troca só no próximo ano. Tá, tô entendendo, mas explica pro pessoal. Nossa, só um minutinho, Paula, é o presidente, eu preciso atender. Oi? Ah, que massa, tô bem. Regime de caixa. Por nada. Tchau. Nossa, Paula, olha que interessante. A presidente acabou de me ligar para tirar uma dúvida quanto ao regime de caixa ou de competência que a gente tem utilizado para apurar o Simples Nacional. E bom, agora a gente está utilizando o regime de caixa. Então, é importante vocês saberem que o Simples Nacional, ele pode optar ou pelo regime de caixa ou pelo regime de competência para a apuração do Simples Nacional.
Mas não confunda, mesmo optando pelo regime de caixa, o regime de competência vai continuar sendo utilizado para determinar o limite e o sublimite e também determinar a faixa de alíquota, beleza? Mas, então para que serve, né, eu optar pelo regime de caixa? Bom, o regime de caixa vai ser utilizado para base de cálculo, então ainda assim costuma ser uma boa optar pelo regime de caixa. Então, por isso que agora a gente está optando pelo regime de caixa, para conseguir ali pagar um pouquinho menos de imposto. Então é regime de caixa, beleza. E essas empresas que optam pelo Simples Nacional também têm algumas declarações obrigatórias ou obrigações acessórias? Bom, eu não vou explicar detalhadamente cada declaração ou obrigação acessória, mas eu vou citá-las aqui pra gente ter conhecimento, né? Pro pessoal aí que tá nos assistindo ter conhecimento. E as obrigações são a declaração mensal do PGDAS, o DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Você também tem que fazer a escrituração contábil digital, que é o ECD. Você precisa declarar a CEFIP, que é o Sistema de Empresa de Recolhimento de FGTS e Informação à Previdência Social. Precisa também fazer a declaração da DIRF, que é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Precisa fazer o E-Social, junto com a GFIP, né? Que a GFIP migrou para o E-Social. Precisa fazer a declaração da RAIS. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, mesmo sem funcionários, tem que ser declarada. Também a DSTDA, que é a Declaração de Substituição Tributária, que, no caso, para empresas que incidem o SMS, empresas de comércio, nesse sentido. E também é importante falar sobre a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Falei algumas declarações obrigatórias e obrigações acessórias. Ah, entendi. Já fica aí para conhecimento dos meninos que estão nos assistindo. Depois eles pesquisam um pouquinho mais sobre essas declarações. Agora, qual que é a diferença do MEI e do Simples Nacional? Porque o MEI faz parte do Simples Nacional? Como que funciona? Atenção, galera! Não confunda o MEI com o Simples Nacional. O MEI, ele utiliza do Simples Nacional pelo CIMEI e ele não tem obrigação contábil, obrigação de escrituração contábil. Já as empresas optantes pelo Simples Nacional, no caso ME e EPP, eles precisam fazer a escrituração contábil. Beleza? Não esqueçam disso e não confundam. Entendi, legal. Espero que o pessoal aí de casa esteja aproveitando muito dessas informações. Agora, para finalizar, fala um pouco das vantagens e desvantagens de optar pelo Simples Nacional. Bom, uma das vantagens é a facilidade na apuração e na arrecadação desses tributos. Também a tributação reduzida, que geralmente ela é reduzida. Reduz também os custos trabalhistas, porque quem opta pelo Simples Nacional, ele é isento daqueles 20% de INSS patronal. E as desvantagens é que o cálculo, como vocês podem ver, ele é feito em cima do faturamento bruto. Geralmente, os outros regimes, ele pega o lucro já. E aqui não, no Simples Nacional a gente pega o faturamento bruto. E também não existe aquele creditamento de imposto de IPI e ICMS. Que às vezes tem empresa que acredita, devolve, né, o ICMS e o IPI. No Simples Nacional, não. E também as pessoas jurídicas que compram de empresas do Simples Nacional, se elas precisarem fazer esse creditamento do imposto, do ICMS, ele vai creditar apenas a alíquota que a empresa do Simples Nacional pagou, ou seja, uma alíquota reduzida. Aí, às vezes, as empresas de grande porte evita comprar de empresas do Simples Nacional porque ela vai creditar menos. Então tá, muito obrigada pela entrevista. Foi muito valiosa as informações que você passou pra gente e eu vou ficando por aqui com você, tá bom? Então esse foi o quadro de hoje, pessoal, na empresa de longe a mais bonita, que utiliza o regime tributário Simples Nacional. Esse regime que foi criado justamente para reduzir a burocracia e os custos dos pequenos empresários. Ela está regida pela Lei Complementar 1, 2 e 3 de 2006,
e pela Lei Complementar 128 de 2008. A empresa que opta pelo Simples Nacional utiliza o programa PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Lá você emite a guia de recolhimento e faz as demais declarações. Essas empresas também têm acesso ao DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional. Nele, o contribuinte consulta todas as comunicações feitas pela Receita, pelo município, pelo Estado ou pelo Distrito Federal. Agora, atualizando vocês, devido à pandemia Covid-19, o gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo para o pagamento dessas arrecadações. Agora, o contribuinte ele pode fazer as arrecadações em até 2 cotas mensais iguais e consecutivas, inclusive o MEI. Isso foi aprovado pela Resolução CGFN 159 de 2021. Mas essa prorrogação não implica no direito à restituição ou compensação de quantia eventualmente já recolhida. Finalizamos mais um quadro Conheça a Minha Empresa. Espero que você tenha aprendido muito, futuro contador, e aproveite muito das informações que foram dadas aqui. E até uma próxima. Nossa, cansei, viu? Acho que a pessoa que mais aprendeu aqui foi você, né? Nossa, certeza que a pessoa que mais aprendeu foi ele, que ficou me filmando o tempo inteiro. Será? Vamos ver. O Simples Nacional é recolhido de quanto em quanto tempo? Vamos ver se você sabe. Mensalmente. Nossa. Não deu certo a aula. E a alíquota do Simples Nacional incide sobre a receita ou sobre o lucro? Receita. Nossa, tá fera. E o fator R, ele incide sobre qual anexo do Simples? Anexo 5. Arrasou, bobagem. Nossa, arrasou. Espero que as pessoas que nos assistiram saibam de tudo igual você. Tomara, né? Não, peraí. Eu posso fazer umas perguntas para eles? Pode? Qual das empresas abaixo podem optar pelo Simples Nacional? Em qual anexo uma empresa de auditoria está inserida, visto que o seu faturamento nos últimos 12 meses é de 100 mil e seu gasto de folha de pagamento é 30 mil? Quais os impostos estão unificados no Simples Nacional? Escolha a opção correta sobre o CIMEI e o Simples Nacional. E aí, vocês acertaram ou não acertaram? Porque eu cansei. Tchau pra vocês.